Olá! A seguir você irá assistir o vídeo de cortes do programa de lançamento do livro Breve História do Rio Grande do Sul, uma interpretação marxista do historiador Mário Maestre. Os municípios do sul do Rio Grande do Sul são enormes, porque a economia pastoril, escravista e pós-escravista, ela trabalhou tradicionalmente com uma necessidade de mão de obra muito pequena, né? Uma fazenda de 4.500 hectares, que era o padrão, né, ela precisava de 5 a 7 trabalhadores, para vocês terem uma ideia, né? 4.000 a 4.300, 4.400 hectares, 5, 6, 7 pessoas, 10, né? Não chegava a isso, né? Então, já a capacidade de consumo, a capacidade de produção era... Agora, a região colonial, em 40 hectares, né? Em 40 hectares, as famílias italianas tinham 10, 12 filhos, né? Que era mão de obra, consumo, realizavam por metro quadrado, a acumulação de capitais da economia colonial era muito maior do que a da economia pastoril. Na economia pastoril, nós tínhamos, né, um fazendeiro rico, né? E na economia colonial nós tínhamos, né, milhares de camponeses trabalhando duramente, que se fizesse por metro quadrado, a acumulação era muitas vezes maior. E esse processo permite essa industrialização, permite um avanço político maior, né? A região colonial sempre foi, né? Um apoio do castilismo, borgismo, do getulismo, né? Tem umas grandes incongruências que se diz sobre a contradição dos italianos com a lei do silêncio. Eu tive um orientando, Sganzerla, né? Que fez um trabalho fabuloso, a lei do silêncio, mostrando que isso aí é tudo história construída, né? Mas é esse fato, são essas raízes que criaram essa subalternidade do Sul em relação à metade norte. Eu acho que não tem nenhum estado onde a história, né, tem uma função tão forte na dominação das classes subalternizadas, né? Das classes trabalhadoras. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos o movimento tradicionalista, né, que é um elogio ao latifúndio, né? Né? E todo mundo, multidões aderem a esse elogio ao latifúndio. Nós vivemos sobre o controle de uma grande mídia, né, liberal, social-liberal, privatista, né? Nós temos um bombardeio, por exemplo, as críticas que fazem ao período castilhista não é uma crítica de esquerda, é uma crítica de direita, né? Por quê? Né? Porque, na realidade, o castilismo propunha um Estado forte, um Estado poderoso, né? Dentro da realidade deles, né? Um Estado poderoso, um Estado que tinha a obrigação de intervir ali onde era necessário, né? Uma economia, né? Então, atacam para defender o Estado mínimo, né? A mesma coisa, impressionante, né? Como eu falei, nós não temos uma história do governo do Leonel Brizola, uma história significativa, importante, né? Foi feito alguns trabalhos importantes, até o companheiro o Marquinhos, né, defendeu lá na PUC um doutorado importante sobre isso, né? Mas uma história geral não temos, não. Então é a nossa conformação, né? Nossa conformação. E nós temos, para nos libertar, né, nós temos que nos libertar
nós temos que nos libertar desse passado, né? Nós temos que voltar a nos orgulhar da nossa rede pública de ensino, transformar essa rede pública de ensino o que foi e o que poderia ter sido, né? Em toda a Europa, o ensino público é superior ao ensino privado, né? Em qualidade, né? Agora aqui, né, essa destruição que estão fazendo, né? E sob o silêncio da população. O drama do Rio Grande do Sul, desse desastre político que nós estamos vivendo, é a fragilidade da atividade industrial do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul voltou a ser um estado onde a produção primária, a agroindústria domina, né? Os agricultores, né? A necessidade, antes nós tínhamos um sindicato dos metalúrgicos, né, que era uma das referências, né, junto com os CEPERS, né, e junto com sindicatos bancários, que foram os setores que deram a luta contra a ditadura, pela democratização, pela fundação do PT na época anticapitalista, né, inicialmente socialista, né? E com essa destruição crescente da nossa indústria, destruição relativa, né? E esse avanço da agroindústria, né? Os resultados são aí, a IEDA, né? IEDA, leite, né? O desastre daquele, né? Aquele italianão ali, né? Deus me livre, né? Então, é isso aí, né? A reconstituição do tecido industrial do Rio Grande do Sul, a reconstrução de uma classe trabalhadora poderosa no Rio Grande do Sul é condições de emancipação do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sem isso, né? Por isso que estão fazendo esse projeto de reversão, né, neocolonial globalizada, estão destruindo a grande indústria no Brasil para transformar o Brasil em quê? Produtor de grão, produtor de energia, petróleo, gás, produtor de minério, né, e uma indústria de produtos de baixa incorporação de trabalho, né, de baixa tecnologia, né? Nós estamos indo num processo, uma volta passado, mas no futuro. O que é ser colônia? O que é ser colônia no presente? Os grandes livros, né, eles são produto também de uma situação histórica, né, uma situação econômica, social, né, e necessitaria, para ter uma leitura do Brizola, do governo do Brizola, daquele período, né, nós teríamos que ter condições, né, condições impulsionando para isso, né? E as condições estão impulsionando em outro sentido, né? As condições estão impulsionando pela dissolução, fragilidade, desânimo, né? Então, realmente, né, é uma luta, né? Eu acho que os historiadoras marxistas, eventualmente até, né, a construção de equipes, né? Mas aí as instituições, os programas de pós-graduação, os centros de financiamento que desapareceram, né? Todo mundo lutando pela existência cada vez mais, né? Ele, as classes dominantes internacionais agora, né? Tudo isso, todo esse desastre é algo que consolida, né? Esse bloco de controle ideológico, político, cultural e historiográfico, né? Então é muito difícil surgir uma obra como essa, né? É muito difícil ver uma obra como essa, né? Agora, o resto se produz em grande quantidade, né? Vocês podem ver a minha geração, boa parte da minha geração de historiadores da minha geração, que vieram um pouco depois, estão escrevendo hoje vida de Dom Pedro, vida
Princesa Isabel, vida desse, vida daqueles, né? Já não analiso mais, né? Não analiso mais a grande história, né? Já não abandonaram totalmente, né, o que de certa forma era uma forma imprecisa, aproximativa, né? Ou seja, os intelectuais das classes oprimidas. Hoje a situação dos intelectuais das classes oprimidas é uma situação extremamente difícil, né? O Brizola foi um homem construído pela situação. Até por isso é difícil fazer uma biografia do Brizola, né? O Brizola, quando ele lança esse projeto, o Brasil está esgarçado em Rio Grande do Sul pelo impulso, né, desenvolvimentista, né? E o Brizola retoma esse impulso desenvolvimentista, né, e empurra isso aí no Rio Grande do Sul. O Brizola, no começo, era um homem conservador, né, dentro desse progresso, né? Esse progresso. Tanto que eu falei para vocês que o meu pai era um brizolista fanático, né? E era integralista. Ele participou dos governos de Brizola, secretário de Obras Públicas do município, secretário de Obras Públicas, né, do Estado, representando o Partido de Representação Popular, uma antiga ação integralista. Meu pai contava, quando era jovem, né? Desde ainda na prefeitura, o Brizola dizia para ele: mestre, temos que fazer uma revolução. E meu pai, isso mesmo, temos que fazer uma revolução. Eles nem sabiam que revolução eles queriam fazer, mas era aquele momento que se dava. Então, o Brizola não era um político orgânico, né? Representou um papel revolucionário, mas não era um político orgânico. Tanto que, né, quando ele, né, é derrotado, ele passa um larguíssimo tempo, se afasta da política e volta com uma política que já não é mais aquela que ele defendia antes, né? Mas ainda tem significativo, um papel significativo e importante. Mas o Brizola de 61, da administração, é uma coisa. Ele foi feito pela época. E essa época, quando se dissolve, né, o Brizola, né, também se adapta a essa dissolução relativa. Não sei se me expliquei bem. O Olívio Dutra é diferente, né? O Olívio Dutra, ele foi produto, era e é ainda político orgânico. Um homem que eu tenho uma extrema admiração, hein? Eu nunca tive de acordo com ele na política, né? Na política, o Olívio sempre teve um papel extremamente importante no PT, mas sempre foi vamos dizer, o centro, né, ali, o centrão do PT, né? Mas eu tenho uma admiração profunda por ele, né? Por uma série de razões, né? Pelo caráter plebeu, pelo caráter honesto, pela a importância que dá a manter as raízes, né, com o mundo do trabalho. Foi um dos raros políticos que terminou na oba-oba, né, dos petistas, né, que entraram toda uma geração dos meus colegas, né, era isso, era aquilo, né, promoção social. Mas o Olívio foi produto orgânico do PT. Ele foi produto orgânico do PT e ele foi enquadrado pelo PT e pelas concepções que ele tinha, já numa época de refluxo, né, né, nós estávamos já numa época de refluxo do movimento no Brasil e todo mundo. Então, o governo do Olívio, como eu falei, foi um governo honesto. O Olívio é um homem, entende, que é um raro político, e ninguém até hoje levantou minimamente, né, qualquer suspeita sobre ele, né? Até essa direita que não tem vergonha, né, se envergonharia isso. Mas o governo dele foi uma administração honesta,
né? Foi uma administração honesta, enxuta, né? Era um projeto da época, querendo mostrar, talvez, para as classes dominantes, que o PT administrava melhor, mais barato, mais econômico do que a direita. E, na realidade, não se avançou praticamente nada, né? Não. E não é a caso do Olívio, né? Todos os governos do PT, né? Através do Brasil, né? E, sobretudo, os governos federais. Quando se dá os governos federais, o Olívio já se encontra à esquerda, né, desses governos federais, porque o PT tem uma evolução social liberal e o Olívio sempre se manteve com um social, um democrata social de esquerda, né, ou melhor ainda, um movimento trabalhista de esquerda, socialista, né, de esquerda, né? Tanto que o Olívio é marginalizado pelo Lula, por esses setores, né, pelos setores, né, ascendentes do PT. Então, duas situações históricas diversas. Né? E agora o Olívio é mais orgânico, né? O Olívio é mais orgânico, o que ele é, ele sempre foi. O Olívio, né? O Olívio é como bom vinho, né? como bom vinho, ele não envelhece, né? Ele é confiável, né? Mas não tem o Brizola, não. O Brizola tem esses altos debates, esses grandes momentos, devido à história, o período que ele viveu, né? Então é uma coisa complexa fazer uma história desse período, né? Nós temos algumas partes dessa história já escrita, né? O livro do Flávio Tavares sobre o movimento de 1961 é uma das melhores coisas que eu li da historiografia brasileira, e escrito maravilhosamente, né? Flávio Tavares bota o dedo ali, né? Ele mostra bem ali o que foi o Brizola, né? Empolgado, querendo ir em direção, né, ao centro do Brasil, né? Querendo acabar com os golpistas, né? E o Jango, né? Sabotando o Brizola de tudo que é lado, né? E o Tavares, né? Ele participou disso em primeira pessoa, né? Então, são duas coisas diferentes.